Só mais uma vez, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, verso de números 8 e 19. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Os irmãos podem curvar sua cabeça só por um momento, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Pai querido, pedimos que o Senhor venha, por intermédio do seu Espírito Santo, tocar em cada coração nesse momento, meu Deus. É um culto intitulado dos jovens, mas a sua palavra, ela leva paz e perdão e amor desde os mais novos até os de mais idade. Pedimos que o Senhor venha, meu Deus, tratar com cada irmão. Cada um chegou aqui com uma necessidade, cada um chegou aqui com uma esperança e uma expectativa, e que o seu Espírito Santo, de forma personalizada, toque em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, glorificando o nome do Senhor. Amém. Irmãos, eu não vou me alterar, né, os irmãos que já me conhecem, eu não vou forçar a voz, não vou diminuir, espero não te fazer dormir, né, mas o meu jeito de pregar é esse, e eu espero que você seja alimentado pela palavra nessa noite, nesse mesmo tom, né? Tem alguns que são mais performáticos, que se desenvolvem, que andam, né? Os irmãos sabem bem disso, mas o meu padrãozinho é esse aqui, é 12 por 8, né? Glória a Deus. Mas a palavra que eu gostaria de trazer para a igreja hoje, da parte do Senhor, é que nós temos um valor. Você que veio aqui hoje, você jovem, ou você jovem plus, jovem mais, né? Você tem o seu valor. Mas qual é esse valor? O valor que nós temos, ele não é visto mediante os olhos e a ótica do mundo. O valor que você tem, ele não é encontrado quando comparado com aquilo que o mundo busca em nós. Vou explicar isso aqui, você vai entender muito bem. Qual é o valor primário que nós temos? O texto que lemos. O valor que temos é que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis. Que comprado da onde? Comprado do quê? Primeiramente a salvação. Amém? Os irmãos concordam com isso? Primeiramente, o valor que nós temos é o valor que Deus nos dá. O homem perdido, sem esperança no mundo, não tinha da onde ele tirar a sua salvação, ele por ele mesmo não podia se salvar, seja por obras, por sacrifícios de animais, seja por que tipo de caminho fosse, o homem não poderia se salvar. Aprove a Deus, por meio de graça, de misericórdia, salvar esse homem. Por que caminho? Por que troca? Dando o seu filho. Por isso Pedro diz, olha, não foi com coisas corruptíveis, não foi com mala de dinheiro, não foi com troca de mansão, não foi com troca de nações, nada disso foi o preço que foi pago por nós. E Pedro explica, qual era? Fomos resgatados pelo precioso sangue de um cordeiro imolado e incontaminado, a saber, Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por mim, Ele que morreu por você. Primeiro ponto que você deve guardar, o nosso valor é o valor que Deus nos deu, o sangue de Cristo derramado por mim e por você. Por isso, sabendo disso, você desenvolve o quê? Uma identidade. Qual que é a identidade nossa a partir desse conhecimento? Que nós somos cristãos, descendentes do Senhor, que o nosso valor é Cristo e a nossa identidade é cristã. Amém? Nosso valor é esse. O tesouro, o bem mais precioso que nós encontramos foi o Senhor. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro ponto. Por que eu estou trazendo essa mensagem para hoje? Nosso tema hoje é que são corações que ardem por Cristo.
Mas como saber que o coração arde por Cristo e não por coisas do mundo? Como saber, como dar crédito a isso? O meu coração ele arde por Cristo, amém. Por que ele arde por Cristo? Não, porque eu não tinha valor nenhum, eu não era ninguém, o mundo olhava para mim e me negava, Deus olhava para mim e via meus pecados, e agora? Agora Deus olha por você e Ele vê o sangue dele sobre você, e Ele vê a mão dele sobre você, e Ele vê a cruz, e Ele vê o Filho dele morto, por você que está sentado aqui hoje. Você acredita que Deus te libertou para quê? Deus me libertou, irmão, das mãos de Satanás, para a partir de agora, eu viver para mim. Não. Deus me libertou, irmãos, porque agora em Cristo, pastor, eu sou mais que vencedor, o que eu fizer vai dar certo. Mentira, irmão. Você vai se decepcionar muito na vida ainda. Você vai sofrer muito, ainda mais jovem, que ainda está dando os primeiros passos, cai, machuca, aí o Senhor está lá, Ele te levanta, Ele te consola, Ele te dá graça, você vence mais um dia, depois você cai de novo. Essa história de só vitória, de que agora você está na igreja, tudo vai dar certo, é balela, é história, é engano. Sabe para quem que Pedro escreveu isso aqui, essa epístola? Para cristãos da época, que sofriam, que choravam, que não se dobraram diante da cultura pagã, por isso não foram perseguidos, por isso sofriam. Aí Pedro escreve: olha, vocês devem olhar, primeiramente, o que é o mais precioso, acima desse sofrimento todo que vocês estão passando. Do outro lado da balança tem o quê? O precioso sangue que foi derramado por vocês. Pedro queria encorajá-los: olha, segura um pouquinho mais de tempo, não abandone a caminhada agora, vocês começaram bem, vocês agora estão aqui, como ele começa no versículo 1, ele diz: vocês são estrangeiros, dispersos, estão sofrendo, estão apanhando, estão sendo perseguidos, estão passando por lutas, estão passando por dificuldades, mas aí ele vai no verso 18 e 19, e ele explica: mas não venham se abater por conta disso, porque você tem sobre você o sangue precioso. É como se ele dissesse assim: o que de mais importa nessa vida, você já tem. O que mais importa para nós, que agora o nosso tesouro está em Cristo, que encontramos a boa parte. Você cantou isso, não cantou? A plenos pulmões. Então, agora é a hora de viver isso. Você não declarou isso? Você não falou: Senhor, eu encontrei a boa parte. Eu espero, em nome de Jesus, que você ouviu o que você estava falando. E agora? Agora é a hora de viver isso. Então ele diz, levando isso tudo em consideração: Senhor, a melhor parte é o Senhor. Então não importa se eu vou para a igreja abatido, lá eu encontro o meu refúgio. Não importa se eu sofri aflições em casa, lá na igreja, lá junto com os meus irmãos, quando eu me curvo diante do Senhor, que alegria, lá eu lembro da minha salvação, lá eu lembro que eu sou um estrangeiro, disperso nesse mundo. Sou eu, é você, estamos suscetíveis a isso, sim ou não? Você passa por luta todos os dias? Fala que sim, irmão, pelo amor de Deus, senão eu vou achar que eu estou em pecado. Que é uma luta atrás da outra, é um problema atrás do outro, é uma dificuldade atrás da outra. E quando está tudo bem, eu começo a ficar meio preocupado. Falar, acho que eu estou, tem alguma coisa errada. Por quê, irmão? Você vive nesse mundo, assim como esses cristãos dessa época aqui. Você vive numa cultura, você vive diante de um sistema, você vive diante de um governo cada vez mais sombrio, mais perverso, que luta totalmente contra os valores que eu e você professamos. E esse governo, esse sistema, esse mundo que jaz do maligno, o que ele quer fazer? Que você esqueça o seu valor, que você não leve em consideração o amor de Deus por você. Você acha que a sua salvação vem da onde? Do 13? Do 22? Do governo que vai vir? Do governo que já veio? A sua salvação é o Senhor.
A sua saída é Cristo. O seu valor, o seu amor, o que você tem de mais precioso, não é o que está lá, guardado com senha de 8 dígitos, com senha de 6 dígitos, com senha, não, aquilo ali pode ser perdido, aquilo é corruptível. Agora, aquele sangue vertido na cruz, ninguém pode tocar, ninguém pode tirar de você, ninguém pode apagar de você, ninguém pode falar, olha, você não tem valor. Aí vai de você, acreditar nisso, e não confiar no que Deus fez, e falar, realmente eu não tenho valor. Espera aí, filho, não tem valor? Vamos ver se não tem. Dentro do seu coração, pela sua alma, foi oferecido o sangue do Filho de Deus. Ah não, espera aí, não, irmão, então eu acho que eu tenho valor sim. Então construa a sua identidade em cima desse conhecimento. Quando vier a perseguição, quando levantar alguém, quando o inferno vier contra você, peraí, por que está vindo? Eu estou perdendo muita coisa, estou passando por dificuldade, a minha vida não está bem, o ministério está meio assim. Por que está assim? Porque eles querem que eu deixe de acreditar no valor que Deus me deu, porque tudo quer ir contra, para que eu não olhe e veja, olha, Deus me ama. Eu não estou aqui para falar para você que não existe renúncia, que não existe essas coisas, não, sim, mas o primeiro passo que eu quero que você entenda, é que você tem valor, que Deus deu o Filho dele, que derramou o sangue precioso do Filho dele, por mim e por você, amém? Compreenderam isso? Glória a Deus. Agora nós vamos para o segundo passo. Esse mundo que você vive, irmão, ele impõe moldes, modelos, padrões. Quando você olha o nosso sistema hoje, ele é governado pelo mundo, que nesse mundo ele jaz no maligno, que a mente desse mundo vai contra tudo que é Cristo, tudo que é santo, tudo que é glorioso para o Senhor. Sim ou não? Você vê combate contra a família, morte de criança, a perversão aos jovens nas escolas, os ensinos errados. Você não consegue chegar a esse ponto aqui, eles vão para o lado de Cristo. Não, é tudo contra. Eles dão ênfase em tudo que é para deturpar a nossa mente. De que modelo? Em padrões, em moldes, em comparações, em cópia, em competições. Irmão, explique melhor, eu vou explicar. Você está aqui talvez, e está pensando, como é que está alguém lá no mundo agora? Aquelas pessoas que eu tenho amizade, o que eles estão fazendo agora? Eles estão lá no mundo. Eles estão fazendo isso. A maneira como eles vivem é qual? Elas têm um molde. Que molde é esse? Um molde mundano. Amém? Um molde mundano. São práticas mundanas. São padrões mundanos. Se o seu coração queima por Cristo, o seu molde não é o mundo, mas é o Senhor. Você não sente pesar por não estar lá fora, você agradece por estar aqui dentro. Você não sente tristeza quando você vem ao culto, você sente alegria. Porque você já viu como é que eles vão lá para o mundo? Como é que eles se emprequetam todo para ir para lá? Se arruma, põe a melhor roupa, o melhor perfume. Que hora que é? 7h30, 6h30 já estão saindo. 5 horas já está tudo pronto, está tudo alinhado. É aquela euforia, aquela alegria, aquele negócio louco. E nós, sabendo que temos um maior tesouro dentro de nós, sabendo que o nosso molde não é lá fora, mas é aqui dentro. Você entra aqui e aprende novas práticas, você aprende novas posturas, você entra num novo molde, e você sai diferente. Por quê? Primeiro ponto, você vale o sangue precioso de Cristo sobre a sua vida, amém? O segundo, você é raro para esse mundo. O mundo é uma máquina de fazer mais do mesmo. Os jovens se perdem mais, os velhos se perdem mais, os idosos se perdem mais, as mulheres se perdem mais, os homens se perdem mais.
Cada dia você vê isso. Você percebe uma coisa, isso aqui é batata, irmão, dificilmente isso não acontece. A pessoa passa um tempo na igreja, ele está no molde da igreja, ele está ali, ele se arruma, ele vem bonitinho, ele põe sua gravata, põe sua camisa pó, ele está no molde religioso, ele é um operante religioso. Aí ele esquece que ele é de Cristo, ele esquece o preço que foi pago por ele. Aí ele sai desse molde, pastor, e ele vai para o outro. Aí ele começa a olhar o mundo. É que ele faz, eu preciso entrar nesse meio aqui. Como é que ele vai entrar? Ele tem o brilho de Cristo. Como é que ele vai entrar lá para ele se adequar àquilo? Ele começa a andar igual. Aí aquele homem que foi uma vida inteira cristão, aí ele começa a usar umas roupinhas coladas, ele começa a frequentar a academia, ele começa a ficar estranho, ele começa a ficar vaidoso. Nunca fez antes, agora começou, 50 anos, acho que é meninão, e começa a ficar, aquele negócio, as irmãs, né, antes que era comportada, que era aquela bênção da igreja, piedosa, tudo bonitinho, joinha, a saia já encurta, aquilo que não era para ser mostrado, já começa a se amostrar, já começa a aparecer. Por que está assim? Por que está esse negócio estranho? Primeiro que nunca que ele vai se encaixar mais nesse mundo, porque ele já teve conhecimento do santo, esse mundo não é mais para ele. Aí ele tenta de qualquer forma forçar a entrada dele. Por quê? Ele quer um tapinha nas costas, não quer rejeição. O ser humano não foi feito para viver rejeição. Ele sofre quando ele ouve um não, ele sofre quando ele ouve um não do patrão, ele sofre quando ele ouve um não da mãe, ele sofre quando ele ouve, a esposa quando ouve um não do marido quando ouve um não da esposa. Você agora, a esposa falou não para mim, alegria, não, ali começa, porque a gente não foi moldado para os nãos, o nosso mundo caído foi moldado para o sim. Sim, você pode ir lá, mesmo estando na igreja, você pode ir lá beber, mesmo estando na igreja, você pode ir lá praticar os padrões desse mundo, mesmo estando aqui na igreja, você pode ir lá e falar do jeito que eles falam, mesmo estando aqui, querendo fazer parte desse molde cristão, ético, padrão social cristão, você ainda pode ir lá e se camuflar no meio desse mundo. Sim, você pode. O mundo prega isso, porque o mundo, Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor, Deus te aceita como você é. Eu fico imaginando aqueles irmãos que ouviram a mensagem dos profetas ouvindo isso. Deus te aceita do jeito que você é. Por isso que ele disse para nós que é necessário nascer de novo. Agora não da carne e do sangue, mas do Espírito, com uma nova mente, com um novo entendimento, com um novo molde, que agora molda o Senhor. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O profeta Malaquias, capítulo 3, verso 18, diz, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo escreve, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos do grego metanoia, mude a sua mente, transforme o seu entendimento, você agora não mais faz parte dessa geração corrupta e perversa, o seu valor é o quanto você se diferencia disso. O profeta Malaquias diz, tem diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve, entre a ovelha e o bode, entre o joio e o trigo, entre os filhos de Deus e os filhos de Belial. Existe diferença. Será que Deus consegue ver essa diferença em nós? Porque os nossos corações ardem por Deus, mas será que a minha mente também? Será que as minhas ações também? Será que o meu comprometimento também? Porque esse será o seu valor. Eu arrisco a dizer que daqui a alguns anos, será difícil achar
homens e mulheres diferentes desse mundo. Homens e mulheres com comprometimento como antes já teve. Porque você entrava numa rua, você ouvia assim, olha, lá naquela casa mora um crente. Ali naquela casa ali, ó, pode passar lá para você ver, indo da harpa 24 horas por dia, você dá um grito lá, a irmã já grita a paz do Senhor lá dentro, tem bolo, pode entrar para tomar um café. Hoje é difícil, hoje é complicado. A pessoa fala assim, ali mora um pastor, mas ali mora um presbítero, mas esse presbítero, dá até medo de indicar, tem medo. Antes era fácil, você conhecia teu irmão João, o irmão Zé, os obreiros firme, forte, vigoroso, poderoso em Deus, que orava e as coisas aconteciam, que fazia. Você via aqueles irmãozinhos de barra forte, carregando a irmãzinha com a perninha cruzada assim atrás. Cadê eles? Onde foi? Ah, irmão, agora tem um passou, agora não é de carro, mas o poder de Deus é o mesmo. O testemunho que nós temos que dar é o mesmo, as referências devem ser as mesmas. Olha, ali vai um jovem. Eu gosto do profeta Eliseu. É o profeta Eliseu? Ali vai um santo homem de Deus, é ele, né? É ele. Salvo engano aqui entre Eliseu e Elias, mas acho que é Eliseu mesmo. Eliseu, quando ele passou, tinha uma mulher que estava lá, olhou assim e falou assim, ó, ali vai um santo homem de Deus. Eliseu passou quieto, mas a fama de Eliseu chegou antes. A fama, o nome, a graça de Eliseu já tinha chegado antes por onde ele estava. E quantos hoje são assim? Quantos hoje são raros no meio de um mundo onde todo mundo é igual? Os crentes são igual, o mundo lá vive de forma igual. Quer ver um exemplo? Todo mundo é boca de salsicha, assim, esticado, e puxa aqui, e arruma. Você vê aqueles irmãos de 70 anos, esticadinho. Você já viu a Ana Maria? Irmão, quando eu nasci, que a mulher já tinha uns 80 anos. E hoje ela parece que é mais nova que eu. Como isso? Só se olhar na mão, a mão entrega. A mão, o pescoço, e entrega. Por quê? Por que tudo isso? Acham que vão viver eternamente? Acho que esse corpo aqui, o profeta diz que, embora exteriormente nós vamos nos desgastando, nos deteriorando, aquele que confia no Senhor interiormente, ele se renova, irmão, ele é fortalecido, ele é quebrantado e renovado todos os dias. O corpo vai passar, e os jovens e os de mais idade, aqueles que se adequam ao molde desse mundo, ele acha que tem que fazer o que o mundo faz para ser aceito, para ganhar tapinha nas costas, para ser reconhecido, mas nós não. Paulo fala para Timóteo, dá uma lista para Timóteo, tu porém, permaneceste naquilo que aprendeste. Eles podem fazer tudo, Timóteo, pode fazer bagunça, pode aproveitar a juventude desde lá fora, pode, você não, Timóteo. E eu quero falar isso para você que está aqui nessa noite. O seu valor não está em ser igual, mas ser diferente. O seu valor não está em se adequar ao mundo, mas em ser diferente dele, em ser na contramão dele, em ir contra tudo que ele oferece como, isso aqui é certo, desconfia, é certo por quê? Por que eu tenho que andar assim? Por que eu tenho que me comportar desse jeito? O meu coração, ele queima por Cristo, então a minha identidade, o meu valor está em ser diferente. Ninguém mais quer ser chacoteado na escola, ouvir chacota, ninguém mais quer. Você é crente? Não. Você é da igreja? Qual é a igreja? É batista. Ali. É fregovão? É um medo, é uma angústia, é um negócio de louco. Cadê aqueles irmãozinhos que com a saia, né, aquela doutrina toda, mas iam. Hoje não.
Hoje você vê lá o filho do ímpio, aí você vê o filho do crente. Mas peraí, o ímpio está assim, mas você também? Não, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa na matriz aí está com falha. Tem que voltar isso aí, rebobina essa fita aí. Não dá, tem que haver diferença, irmão, entre o justo e o ímpio, o que serve e o que não serve. Amém? Os irmãos estão comigo ainda? Glória a Deus. Deus mostra que Ele gosta de diversidade. Se fosse para criar todo mundo igual, Ele ia criar uma linhagem de pastor Linhares. Um monte de pastor Linhares, tudo igualzinho pastor Linhares. Um monte de irmã Isa, um monte de irmão Carlos ali. Eu quero todo mundo nesse padrão do irmão Carlos aqui, todo mundo igual ao irmão Carlos. Mas Ele não fez isso. Você pode ver isso, por exemplo, em Efésios 4:11, quando Ele vai dar ali os ministérios. O que Ele faz? Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Não, mas o mundo, ele fala que a gente tem que se adequar, tem que ser um padrão, tem que ser todo mundo uniforme, tem que todo mundo estar desse jeito. Aí Deus fala, não, peraí, eu criei cada um com a sua qualificação, cada um com o seu defeito, cada um com o modelo que tem, a forma que tem. Um tem o cabelinho assim, o outro é para cima, o outro é carequinho igual eu, um é mais gordinho, o outro é mais magrinho. Cada um foi criado conforme a mão de Deus assim o fez. Mas nós temos esse negócio. Eu vou dar um exemplo para você, que eu não quero falar de tudo, quero falar de mim aqui. Quando eu comecei a pregar, eu começava a ministrar e eu via um certo silêncio na igreja. Algumas igrejas já têm esse costume. Mas ia outros irmãos pregar, e era um negócio de louco. A irmã Isa lembra disso. Aí vinha, e glória, e não sei o quê, e levantava a igreja. Irmão, foi me dando uma decepção, foi me dando um negócio ruim. Eu falei assim, meu Deus, o problema sou eu. Esses irmãos não gostam de mim, não é possível. Alguma coisa aqui não tá pegando. Aí eu comecei a ver como é que eles pregavam. Aí minha mente de pecador falou, vou tentar fazer igual. Irmão, pensa no negócio feio que ficou. Não deu certo, ficou feio, eu fiquei envergonhado diante dos irmãos, depois diante de Deus, que não é o meu jeito. Eu não sei pregar, irmão, e fazer as pessoas ficarem rindo, fazer as pessoas ficarem chorando. Eu não sei fazer aqueles movimentos que eles fazem, eu não sei pregar como eles pregam. Tinha irmão que ia pregar lá e falou, mas não é possível, ele trouxe outra Bíblia, pode ir lá ver. Pode ir lá ver que o ChatGPT está ali na Bíblia dele, não é possível. Como que ele prega? Da onde que ele tirou essas revelações aí, que eu leio todo dia e não acho? Porque cada um é de um jeito, cada um tem um modelo, cada um tem uma forma de pregar, e Deus usa cada um como Ele quer. Tem a forma de pregar do pastor Linhares, tem a minha forma de pregar, tem a forma que talvez de um outro irmão de ministrar. O louvor não é todo mundo que canta igual, tem um que é mais agitado, tem outro que é mais tranquilo, e Deus orquestra isso, como Paulo diz no verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Como é que você vai afiar o ferro com o mesmo fio de corte? Não tem como. Assim é um irmão com o outro. Por isso que há diferença, irmão. Tem um irmão aqui que eu tenho certeza, toda igreja tem, que é um que é mais estressado, não tem? Precisa olhar para ele não, para não causar contenda aqui. Não. Sempre tem o irmãozinho que é mais quente. E tem aquele outro que não roubaram seu carro. Ah, roubaram aonde? Sempre tem aqueles irmãos mas é Deus quem criou cada um assim. É Deus quem orquestra cada um assim. Os irmãos rindo, é o melhor. Cada um, Deus criou com a sua característica, com a sua forma, com o seu jeito. Você não precisa, irmão, querer ser o outro, da forma do outro. Viva a sua identidade com Deus, seja feliz com Deus. Não olhe para as coisas lá de fora. Deus te fez dessa forma, Ele quer te usar dessa maneira, para a glória dEle. Amém?
Você pode falar assim, a minha diferença é um erro. Não, sua diferença é uma expressão da graça. Em 2 de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 5, diz assim, que cada cristão é como uma pedra viva, encaixada de forma única. Em Efésios 2:10, o começo do versículo diz que nós somos feitura dele. O que é feitura dele? É assim, nós somos a obra-prima, a arte de Deus. Eu não quero que você pense isso, como diz uns irmãos atravessados aí, que você é o ponto fraco de Deus. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que Deus te criou de uma forma única, uma obra de arte. Somos feitura dele, obras da sua mão. Amém? O Efésios 2:10 também, o resto diz assim, pois somos criação dele, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boa obra. O que significa? Que cada irmão que está aqui, cada crente, cada salvo, é uma obra-prima de Deus, feito com propósito, beleza e singularidade. Você pega uns irmãos que pregam, eles vêm, uns são mais sérios, outros brincam mais, outros dentro da igreja são mais enérgicos, outros são mais tranquilos, mas tudo isso é para quê? Para que cada um cumpra o seu propósito. Tem irmão que é mais ligado na área de casais, tem irmão que é mais ligado com o jovem, tem irmão que serve mais para aconselhar outra área, tem irmão que é um exímio administrador. Quando você olha Jesus chamando os discípulos, o que você vê ali? Diversidade. Se Jesus olhasse da nossa perspectiva, o que ele falaria? Eu quero só os bravos, que eu vou instaurar o meu reino, vou pregar, e eu não quero ninguém meio malemar aqui não, aí ele começa, chama os indoutos, ele vai de pescadores a cobrador de impostos. Mas peraí, irmão, então você está olhando, você está fazendo isso para mim agora, está tudo, faz sentido, por que eu penso assim? Por que eu sou diferente? Por que eu sou assim? Aí você vê a juventude, as pessoas, eu não quero só travar isso para a juventude, para não deixar tudo isso travado entre um período de tempo de idade, mas as pessoas são assim, não acontece, vê que alguém está avançando, está melhor, queria ser ele, mas você é você. Se fosse para você ser ele, Deus tinha feito você igual a ele. Não force, irmão, não queira ser o que não é, não queira transparecer para os outros, porque Deus conhece o seu íntimo, o seu coração. Você engana quem está do seu lado, você engana quem dorme com você, você engana o seu marido, sua esposa, seus filhos, você põe um sorriso amarelo, você vê na igreja, você engana os irmãos, mas Deus você não engana. Ele sabe o quanto você sofre, o quanto você chora, Ele sabe que quando você olha o mundo, vê lá as pessoas arrumando namorado, as pessoas avançando, casando, mas meu Deus, é minha vez, vai chegar, para tudo tem um tempo. Irmão, mostrou estranho, ele manda uma estranha para você, então pronto. Irmão, não sou lá aquela beleza, formosura, ele manda mais ou menos, então com pouca beleza, formosura. Mas tenha o entendimento que Deus te vê, Ele te sonda, você não precisa se adequar ao mundo para avançar. Você não precisa incorporar os moldes desse mundo para ganhar tapinha nas costas. Você não precisa se adequar aos moldes do mundo para parecer mais atraente, para parecer melhor, para parecer mais inteligente, mais isso, mais aquilo. Irmão, seja você, da forma como Deus criou. Mas criou como? Como Ele criou, segundo a nova criatura, com a mente transformada, com a mente renovada, porque cada um tem a sua função. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Aí Paulo ele escreve aos Coríntios que esse corpo ele tem vários membros, capítulo 12, verso 2, ele diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O que está dizendo aqui? A igreja é um corpo, Cristo cabeça, nós, esses membros.
Aí no restante do versículo ele diz, será que um pode perguntar para o outro, por que eu não sou isso? Por que a mão pergunta, por que eu não sou mão? Por que eu não sou pé? Por que o pé não pergunta, por que eu sou isso? Será que eles não são do mesmo corpo? Claro que é, irmão. Alguns são o pulmão, outros são os braços, outros são as pernas, outros são os pés, mas todos têm o mesmo Espírito. Por quê? O mesmo coração em chamas, ele bombeia sangue lá para os pés. O mesmo coração bombeia sangue lá para o dedo mindinho. O mesmo coração bombeia sangue por todo o corpo. E todo ele alimentado pelo mesmo Espírito. Aí você pensa, como é que pode, irmão? Um que é nervoso, o outro que é calmo, um que não está nem azul com nada, o outro que é mais fervoroso, um que ora muito, o outro que ora pouco. Como que pode colocar tudo isso no mesmo lugar e dar certo? O Espírito Santo de Deus. Ele que põe todo mundo na mesma régua. É branco, é negro, é azul, é amarelo, é alto, é baixo, é inteligente, é menos inteligente, é rico, é pobre, é todas as línguas, tribos e nações, é nivelado. Por onde? Pelo Evangelho de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, fazemos parte de um só corpo. Que não tem remanescente fiel agora, que não tem, aqui só tem a igreja de Cristo. A igreja do Senhor, a igreja invisível de Deus, e nessa hora, eu espero que nesse corpo, irmão, você não seja uma prótese. Não, prótese? Que a prótese, ela ajuda a manter o corpo de pé, mas nela não tem sangue, não tem sangue, o corpo deita, não tem a perna, vou arrancar minha perna, deitei, amanhã para eu levantar, bota a perna. Nela não tem sentimento, nela não tem vida, nela não tem amor, nela não tem um sangue bombeado por um coração em chamas por Cristo. Não tem. Ela vem, faz parte, está ali, ri, chora, mas, sabe, é como está escrito lá no livro de Apocalipse, tem aparência de que vive, mas está morta. Eu gostaria que você entendesse isso. Paulo, ele escreve para Timóteo assim, 2 Timóteo 4, 16, 17, Timóteo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Aí ele explica, eu estou sozinho, Timóteo, não tem ninguém comigo, uns gostaram do presente século, outros foram para um lado, outros foram para o outro, mas não tem problema, Timóteo. O Senhor me assistiu e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Você, com Deus, é maioria. Você e o Senhor é tudo que você precisa para passar por esse mundo, sem se contaminar por ele. É você e Deus, é o que você precisa para não ficar dividido entre dois pensamentos. Uma hora eu sirvo a Deus, outra hora eu sirvo o mundo. Uma hora eu estou na igreja, mas meus pensamentos estão lá fora. Quando eu estou lá fora, meu pensamento está na igreja. Você não vive nenhum, você não vive o outro. Tiago 1,27 diz, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Primeiro que é a mais fácil, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, agora, e guardar-se incontaminado desse mundo. Você entende isso, irmão? Guardar-se incontaminado. Paulo fala que diante da lei, ele era irrepreensível. Aí eu pego o irmão Danilo e falo, irmão Danilo, vem cá, sobe aqui, o irmão Danilo vem. Eu pego, rodo o irmão Danilo para o lado, rodo o irmão Danilo para o outro, mas não tem falha nele. Que varão, hein? Irrepreensível, incontaminado. Mas que irmão diferente. Que irmão diferente. Quantos conseguem ser assim hoje? Quantos têm essa busca? Quantos querem ser dessa forma? Realmente honrar aquilo que se chama igreja, ser chamados para fora desse mundo.
ser diferentes desse mundo. Sabe quem consegue fazer isso? Quem tem força para isso? Quem tem o coração em chama. Esse sim. E fala, não vale a pena. Por mim, conforme diz o profeta, aprove a Deus moer o seu filho para me salvar. Então vale a pena, Lincoln. Vale a pena ser dessa forma. Vale a pena ser o diferente, ser o estranho, ser o rejeitado, ser o caluniado. Vale a pena. Vale a pena para nós. A Bíblia diz sobre Noé, em Gênesis 6:9, que Noé foi considerado justo e íntegro em sua geração. Ele obedeceu a Deus construindo a arca enquanto o mundo desprezava a sua mensagem. Você pode começar um trabalho na igreja hoje, você pode começar um trabalho lá na sua casa, você pode chegar na sua casa hoje e começar a orar, alguém lá atribulado fala assim, isso não adianta nada. O que Noé fez? Talvez não adiante para vocês, mas eu vou continuar construindo a minha arca. Talvez alguém olhe e fale igual acontece comigo, mas essa igreja é na garagem, não vai dar em nada. Eu estou lá preocupado, irmão, o que você está pensando na minha vida? Você acha que eu vou dormir? Ai meu Deus, o irmão lá falou para mim, que eu não quero nem saber o que você está pensando. Por quê? Porque o que eu sei é que Deus deu o filho dele por mim, e a única coisa que eu posso fazer para retribuir isso, é honrar o nome dele nessa terra, é buscar ser diferente, é buscar não me moldar esse mundo perverso e corrupto. É o mínimo que nós podemos fazer é isso. Vou dar um exemplo que você vai entender. Estrogonofe mistura com feijão? Aí agora eu gostei. Diversidade, irmão. Mostra a sua identidade aí, irmão. Sim ou não? Sim. Ó, tem irmão com fé aí, ó. Eu ouvi um com certeza aí. Amém. Vou mostrar a minha agora. Para mim não. Não me ataquem, não me julguem. Para mim não. Macarrão com molho vermelho, mistura com feijão? Não? Sim. Sim. Não? Tá, beleza. Amém. Vocês estão vendo? Numa coisa tão simples. Mas se eu for na sua casa, você colocar o feijão no meu macarrão, eu vou comer. Mas se você colocar o feijão no meu estrogonofe, eu vou ficar olhando meio estranho, vou comer do mesmo jeito, que a gente não nega nada, crente, aquele negócio, mas vou comer porque eu estou na sua casa, mas se for na minha, eu não vou comer isso. Agora, eu estou usando um exemplo muito claro, muito simples, até bobo, mas e no mundo? No mundo é assim também. Eu conheci um rapaz há um tempo, e ele bebia e tal, eu peguei e falei, mas você bebe bem, né? Você gosta? Não, pior que não. Falei, não, pior que não, mas você bebe por quê então? Não, porque está ali, né? Está ali, vai tomando, vai indo, vai aquilo. Eu falei, mas qual o sentido disso? Ele, cara, você vai indo, aí você fica mais animadinho e tal. Basicamente, o que você entende isso? É que se eu estiver no meio da roda, que para nós sabemos que é a roda dos escarnecedores, né? Aquela coisa e tal. Se você estiver ali, se você não beber, você não vai se adequar a eles. Você vai ficar aquele negócio estranho, né? Sou crente, mas estou aqui. Se eu não beber, não vou encaixar. Não vai dar liga. Feijão não vai misturar com estrogonofe. Vai ficar estranho. O que a gente faz? Eu não gosto de feijão com estrogonofe, mas vamos comer. Joga esse negócio para dentro. A gente se adequa, a gente se molda a eles. Mas eles não se moldam à nossa cultura, né? E eu sei que gera algumas polêmicas contra isso. Fica tranquilo, pastor, eu vou segurar a onda aqui. Casa do crente. Na minha casa, por exemplo, eu tenho meus pais, né? Que eles têm lá o costume de tomar lá os breg night deles lá. Mas ele toma os breg night deles lá na casa deles. Quando é na minha casa, eles não tomam. Isso foi desde o começo. A gente tem que aprender a respeitar um pouco a autoridade e a autonomia que cada pessoa tem na sua casa. A autoridade da casa do meu pai está na mão dele e da minha mãe. A autoridade da minha casa está na minha mão e na mão da minha esposa. Eu não vou lá e condeno a bebida deles, porque não sou eu que compro,
é Ele que conta. Quando entra no assunto, a gente, usa daquela maneira, como diz o livro de Provérbios, o coração sábio conhece o tempo e o modo de agir. Eu não quero fechar a porta do Evangelho na vida deles, então, conforme vai dando espaço, nós vamos tentando entrar com a palavra de Deus. E eles também não levam bebida na minha casa. Por quê? Porque lá o comando é meu. Amém? E nós temos que ter esse entendimento, que é cada um andando no seu mundo. O mundo dele é esse, mas o meu mundo, os meus valores, a minha maneira de viver, de levar a palavra de Deus, o meu testemunho, é esse. Irmão, eu tenho uma coisa que é minha, se você quiser pegar, você pega, basicamente é assim, se o mundo prega uma coisa, eu posso até achar que é legalzinho, mas eu faço o contrário só para contrariar. Só para não dizer que eu estou de acordo com um sistema desse. Depois eu vou averiguar para ver se é ou não é. Porque hoje não. As pessoas aceitam, não testam os espíritos, ouvem qualquer coisa, vão para onde vão, acolhem. Paulo diz aos Gálatas, o que aconteceu com vocês? Vocês estão sendo levados. Vocês abandonaram o Evangelho. Eu falei para vocês, se descer um anjo do céu e pregar um outro Evangelho, que seja anátema, ou seja, da melhor das traduções, que seja falso, que seja maldito. As pessoas vão sendo levadas por vento de doutrina. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui pode. Isso aqui dá para nós negociar um pouquinho. Isso aqui dá isso. O coração que queima por Cristo, ele não pensa assim. Ele falou, nem um pouco. Eu gosto de um personagem bíblico, eu não lembro se é o Eleazar, é um dos valentes de Davi. A Bíblia diz que aquele homem, ele se colocou num campo de lentilha, e vieram os inimigos para saquear aquele campo de lentilha. E a Bíblia diz que aquele homem se colocou ali, ele pegou a sua espada e sozinho aquele homem lutou e não retrocedeu 1 metro do campo. O que é isso? É a minha e a sua vida. Você tem visto as coisas acontecerem dentro das famílias, dentro das vidas pessoais e particulares. Qual que é a sua função? Como alguém cristão, que tem o coração em chamas pelo Senhor. Eu me coloco aqui, essa é a minha espada, eu não recuo 1 centímetro. Se alguém que tiver que passar, vai ter que me derrubar, porque daqui eu não saio. Agora hoje, diante de uma tribulação, diante de uma geração que não está exposta, que não tem identidade, que não tem esse zelo pela palavra, irmãos, o que nós estamos ouvindo aqui hoje é uma preciosidade de Deus. Vocês que já assistiram aqueles filmes do Rock, do Stallone, eu sei que assistiu, é a carinha sua, aqueles lutadores, aqueles homens, como é que você saía depois? Você saía querendo achar alguém para brigar. Não é assim que esse filme dava um negócio na gente, mexia com o sentimento da gente. Eu não estou falando que você vai sair daqui e brigar com os outros não, mas eu quero que você saia daqui empolgado para ser diferente. Eu quero que você saia daqui animado, fervoroso, com o coração enchendo, falando, Senhor, hoje eu entendi que eu realmente sou diferente. Aos Filipenses, Paulo escreve assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O brilho nosso é ser diferente, e não ser mais do mesmo, mais da mesma incredulidade, mais da mesma linhagem pecaminosa, mais dos mesmos erros. Não, irmão, nós não somos desses. Por não observarem isso, as pessoas vêm se matando por coisas insignificantes. Amém? Os irmãos estão aqui ainda? Já estou finalizando já, irmão, em nome de Jesus. Tenha paciência comigo. O pastor falou que eu posso ficar tranquilo, então acho que eu fiquei tranquilo demais. O livro de 1 Reis 19, verso 10 e 14, Elias, ele repete duas declarações. Ele fala assim, e ele diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirar. Ele faz essa choração, né? Não é uma oração, é uma choração. Ele fica, Senhor, e talvez é esse momento de Elias aqui, Senhor,
Só eu lá em casa, Senhor. Senhor, mas é só eu lá na minha escola. Senhor, é só eu nesse mundo, no meu bairro, é só eu que não faço isso. Só eu que sou crente, só eu que tenho que ir para a igreja, só eu que estou puxando tudo. Senhor, eu estou cansado, Senhor. Porque essas joias raras, esses crentes fervorosos, esses crentes que lutam, que batalham, não são achados em qualquer esquina, irmão. Eles não são achados lá, batendo papo à toa, lá na beira da calçada. Eles não estão parados, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, parados batendo papo na beira. Não, eles estão empenhando, eles estão trabalhando para o reino. Aí você pensa, irmão, mas ninguém vai sair pregando 8 horas da manhã. Sabe como é que você trabalha para o reino? Você, menino, vou dar um exemplo aqui, menino. Hoje em dia, você pegava, os irmãos que têm mais idade vão lembrar disso. Menino de 16 anos, calo na mão, homem mesmo, sabe aquele homem firme, pegava na mão dele, quase quebrava o seu dedo, que isso aqui tem, homem, já estava lá trabalhando na enxada, puxando, limpando, rastelando com o pai, ele estava ali, até medo de olhar um brucutu daquele, comia fubá quente com ovo, café preto sem açúcar, homem. Hoje, você pega um menino novo de 40, sabe aqueles meninos novos de 40? Você pega na mão dele, ele pega essa mão assim, irmão. Nossa, não testa o espírito, irmão, pelo amor de Deus. Ele pega na sua irmã assim. Mulher, você até entende a delicadeza. Por mais que eu conheça uma, irmão, que Jesus amado, pega na mão da gente, mas dá um tranco. Eu falei, ixi, meu Deus, essa aqui era que comeu o fubá. Uma força, mas esses homens novos de 40, ai, é uma coragem, é um negócio, irmão, é hora de nós levantarmos e falar assim, o que eu tenho, na minha idade, o que eu tenho que fazer? Eu gosto de uma frase do apóstolo Paulo, que ele diz assim, ó, eu não lembro qual livro, eu lembro só da frase, ele fala assim, eu sobrepujava a todos os da minha idade. O que é isso? Você pega um menino de 15, vamos pôr Paulo com 15 anos, põe todo mundo com 15 aqui. Aí estava lá Paulo, ele olhava assim, você tem 15? Deixa eu ver seu documento. Era uma destreza, era um conhecimento, era uma graça, era uma força, era um perseguidor, era um homem que já sabia o que queria da vida. Esses são homens e mulheres que têm o coração, que queimam por Deus, irmão, tira esse sonho louco, que eu vou trabalhar por Deus, meu coração queima por Deus, é lá na África, é lá não sei na onde, você começa pela sua casa, Cristo é a pedra fundamental, você coloca Ele e edifica o resto, por Ele é o primeiro, Ele é o fundamento, Cristo é a minha rocha, agora com Ele sendo a minha rocha, eu vou procurar um emprego condizente com isso. Eu vou procurar uma esposa condizente com isso. Eu vou procurar um marido condizente com isso. Aí vem a irmã abençoada, a vida inteira na igreja, 25, 26 anos, que ela pressa para casar, aquele negócio. Aí ela traz um mano na igreja, aquela benção, aquele negócio. Irmão, mas não pode trazer? Traga, irmão, mas traga sem pretensões. Vê se o abençoado ele vai converter primeiro. Vê se ele vai dar fruto de arrependimento. Não saia colocando seu pescoço em jugo desigual, se matando. Por quê? Porque todo mundo tem um parzinho ou tem ninguém. Mas você tem Deus com você. Você tem o Senhor com você. Você tem Deus para te dar graça, para te suprir, para te ajudar. Irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. Não seja como essas pessoas dessas redes sociais. Você olha, aponta, bonito, joia. Daqui a pouco você começa a ver. É envolvido com tráfico. A justiça começa a perseguir. Daqui a pouco está lá condenado, não sei disso, sei daquilo. Mas não surge como um influencer poderoso. Aí está lá todo mundo. Aí se eu não tiver uma bota igual, se eu não tiver um cabelo igual, se eu não tiver esse peso igual, eu não sou feliz. Não é por isso. Você não é feliz porque o seu coração
ainda não arde pelo Senhor. Porque se ardesse, você não ia estar nem ligando para isso, irmão. Você não ia estar nem se preocupando com isso, se você tem, se você não tem, se você é igual, se você não é. Eu sou feliz com o meu Senhor, e isso me basta. Amém? João capítulo 15, verso 19, diz assim: se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi no mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Deu para entender? Por que as pessoas não querem ser amigo, não querem relacionar, não querem estar junto? A vida do cristão é uma vida solitária. Costume-se com isso. Jesus tinha 12, dos 12 ele tinha 3, mas só um encostava a cabeça. Ele tinha uma multidão, mas para encostar a cabeça, era um só. A nossa vida aqui, como peregrinos, estrangeiros, dispersos, ela é solitária. Acostume-se com isso. Ah, mas ninguém é comigo. Mas eu tenho o Senhor. Vez ou outra aparece a igreja, os irmãos, e mesmo dentro das grandes igrejas, mesmo dentro das grandes comunidades, o texto diz que nem todo Israel é israelita. Até nisso você tem que, peraí, o apóstolo Paulo diz que diante de tantas perseguições, açoites e naufrágios, isso e aquilo, ele ainda diz, o cuidado com muitas igrejas, ele corria o risco ainda entre os irmãos. Calma aí, entre os irmãos, os próprios irmãos do apóstolo Paulo. Seja seletivo. Você tem o que mais é precioso, irmão, não é o mundo. As pessoas têm que ver em nós, não a título de olha como ele é poderoso, não, mas você tem o tesouro que mais vale do que carro, mais vale do que riqueza, mais vale do que poder, mais vale do que tudo. Você tem Cristo, e isso para nós é o suficiente. Mas quando você entende isso? Quando você tem essa identidade. Não, ninguém pode ir lá em casa, nós vamos viver bem, vou viver sozinho, mas o que eu não posso perder é esse precioso tesouro que eu tenho nas minhas mãos. Quando fala sobre as falsas pregações, os falsos profetas, por que muitas pessoas não gostam de pregações mais de ensino, mais duras, mais firmes? Por que eles não ouvem? Porque eles gostam de ouvir aquelas pregações que agradam os ouvidos, aquelas que trazem comichões nas orelhas, aquela que arrasta as multidões. Você vai ganhar, você vai ter, Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus é isso, Deus é... E você? E a sua raridade? E o seu tesouro? Como você tem guardado isso? Como que você tem guardado dessa maneira? Os discípulos foram tirados desse sistema mundano, separados e regenerados, assim como você, por isso que ninguém gosta de nós. Amém? Por isso que ninguém, tirando o fato de, uma chaticezinha ou outra, mas salvo as exceções, quando é por testemunho, não espere que as pessoas, nossa, que benção, o irmão que, não, eles não reconhecem isso, mas eles percebem o seu valor. Ele é diferente, posso não reconhecer, mas ele carrega algo diferente. Essa menina aqui, desde que ela chegou aqui em casa, esse menino está diferente. O que você tem aprendido nessa igreja aí? As coisas que ela falava, as coisas que ela ouvia. Olha esses funk loucos, olha como é que está agora. O que ela tem? Ela tem o precioso tesouro, ela tem a pedra fundamental, ela tem o Espírito Santo que traz esse brilho, que traz essa alegria no coração dela, mas não mudou nada por fora, as circunstâncias não mudaram. Tem um pai difícil, uma mãe difícil, mas olha os frutos que ela está dando. Quem que dá esses frutos? Pessoas cheias de Deus, pessoas que têm o coração em chamas. Jesus te escolheu para isso. Você glorifica a Deus por isso? Você glorifica a Deus por Ele dizer,
vocês são perseguidos por minha causa. Amém, Senhor. Bem-aventurados sois vós, quando vos caluniares. Por quê? Por minha causa. Se o mundo te ama demais, talvez você esteja parecendo demais com ele. Amém? Se o mundo te ama demais, se aonde você chega, você é o querido, você é o desejável das nações, você é a última cereja do bolo, e chegou, glória, chegou, irmão, é Pedro chegando lá no meio do povo, lá, tranquilo, daqui a pouco chegou o apóstolo Paulo. Ô Pedro, fica imaginando o gelo de Pedro na hora, deu ruim para mim. Você está aí, no meio deles você se comporta igual a eles, no meio do nosso você quer cobrar eles? Que testemunho, que força que isso tem, que beleza que isso tem, que raridade que isso tem. Nenhuma. Se não transformou nem você, você quer transformar nós através disso. Como? Transforme você primeiro, mude você primeiro, levante-se primeiro. Como é que você se levanta? Você se deitar no chão e levantar a mão para cima e tentar você se puxar, você nunca vai conseguir fazer isso. Quem que nos levanta? O Senhor. Da onde você está, você fala, Senhor, mas eu não tenho força para isso. Senhor, segura minha mão, me levanta, me faz ser um irmão desse jeito, uma irmã desse jeito, um servo desse jeito, um crente desse jeito, porque eu quero ter meu coração em chamas, Senhor. Eu quero que isso seja transformado. Eu quero dar uma ilustração para você, bem simples, bem bobinho. Entre o diamante no meio das pedras. Você já viu pedra? Você vê um monte, tropeça, pisa, cai, assim você vê na beira da rua, é pedra. Agora, você já viu um diamante? O preço de um caminhão de pedra é o preço de um diamante? Não. Agora, você já viu a dificuldade de se achar um diamante? É muita. E pedra? Você acha de monte. Você acha de monte. Perguntinha. O que é mais importante? O que tem mais raridade? Tira importância. O que tem mais raridade nesse mundo? O que é mais raro? A pedra ou o diamante? Diamante. As pessoas matam, queimam floresta, derrubam terras, fazem de tudo. Para quê? Para achar uma pedrinha de diamante. Se você viveu o Evangelho, se você for um crente fervoroso, piedoso, com o coração queimando pelo Senhor, você vai ser um diamante nesse mundo. Astros resplandecente no meio de uma geração corrupta e perversa. Mas ele não anda mostrando metade da cueca não, né? Não, o cinto dele é junto. O cinto dele é ali, mas ela não anda mostrando as marcas não, ela é comportada, ela é diferente. Por quê? Porque ele é um tesouro, é um diamante, é o que tem dentro dele, está se transformando agora para o lado de fora. A beleza que ele carrega do Evangelho tem mudado ele de dentro para fora. Amém? Glória a Deus. Eu já estou terminando aqui, montei só um tempinho de tempo para mim. As pedrinhas são muito mais, tem muito mais, mas ninguém paga caro por elas. Já o diamante, por ser diferente, ele é extremamente valioso. Não é o valor, não é a quantidade, mas é a qualidade e o quanto ele é raro. Ser raro é ser fiel, santo e verdadeiro. Isso é ser raro. Não é raro achar um irmão fiel? É raro. Não é raro achar alguém que busca a santidade? Raríssimo. Agora, o mais difícil, não é raro achar alguém verdadeiro? Irmão, a pessoa fala uma coisa para você 6 horas, 6:30, ela não cumpre o que falou. Fala, mas ué? A pessoa assume um compromisso de manhã, à tarde já acabou. Cadê a verdade nessa pessoa? Ela aceita Cristo aqui no apelo, num sábado como esse,
Amanhã já não vem no culto, mas cadê o compromisso que foi firmado ontem? Que veio chorando, que se esvairou em lágrimas, e isso e aquilo, e borrou a maquiagem, esticou até o cabelo, de tanto que chorou. Mas aquele amor todo não valeu para o domingo, é só o sábado. Cadê a raridade nisso? Cadê o compromisso com isso? Cadê o coração que queimou tanto no dia anterior, no outro dia? Você vê quando isso? Quando realmente o coração está em chama. A pessoa aceita Cristo, ela vem para o Senhor, ela recebe. Eu falo, meu Deus, esse sentimento eu nunca tive. Nada mudou. Esse dia meu irmão foi no aniversário da igreja, ele é meio assim, né? Ele não é nem católico, mas ele é católico, mas não vai. Aquele católico muito não praticante. Aí ele foi no culto de aniversário da igreja, participou e tal. Aí na hora de ir embora, fui conversar com ele, ele pegou e falou assim, Rodrigo, é legal, né? Na linguagem dele, né? Legal, dá uma energia na gente, né? Dá uma energia na gente. Eu falei, Aí conversamos um pouquinho, mas essa motivação, essa alegria, essa rendição, quando é verdadeiro, quando é pelo Espírito de Deus, quando Ele converte o homem, ela não vai embora na manhã seguinte, ela continua como o nome dessa igreja poderosa e eficaz, ela continua no primeiro amor, alegre, feliz, o tempo passa, as lutas vêm, as tribulações vêm, mas o coração, ele está firme no Senhor, ele está vigoroso, ele está atento, ele quer mais de Deus, ele quer aprender mais de Deus, me dá essa preciosidade, aumenta o meu tesouro, Senhor, quanto mais eu posso ser diferente desse mundo, ele muda as vestes, ele muda os pensamentos, ele muda as atitudes, ele muda tudo. Por quê? Se o tesouro é precioso, o portador deve ser também. É o que Jesus diz, sede santo, porque eu sou santo. E eu finalizo agora, a cruz de Cristo, ela é o divisor de águas. O homem antes pecador, agora ele é uma nova criatura. E agora dentro dele tem o tesouro do Evangelho, a fonte que emana as atitudes, emana as responsabilidades, emana a graça, emana poder de Deus. Aquele homem antes caído, querendo ser aceito, querendo ser agradável, querendo ser igual a esse mundo, agora ele não. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, meus vícios, minhas maneiras, meus costumes ímpios, minhas coisas promíscuas que eu via, que eu fazia, que eu praticava, a minha ansiedade por redes, as minhas aceitações ficam para trás. Agora eu prossigo para o meu alvo, que é Cristo, e Ele somente é o meu molde, Ele somente é a minha fonte, Ele somente é o meu alvo. Eu vou andando e olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Cristo Jesus. Aceite esse Cristo hoje. Coloque Ele como alvo, coloque Ele como centro, adeque a sua vida, mude-se a si mesmo pelo poder do Evangelho. Jesus disse em Mateus 16, 24, aos seus discípulos, não é a multidão, aos seus discípulos Ele disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. O que é isso? Tira os moldes, tira esses costumes, larga essas coisas que nada servem, essas coisas corruptíveis, e siga-me, e venha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Amém, queridos? Eu quero, com a oportunidade nesse momento, que você fique de pé em nome de Jesus. Eu peço que você, diante desse sermão, você repense a sua vida. É uma noite gloriosa para o Senhor. Eu não poderia perder essa rica oportunidade e vir aqui e querer forçar você, rodar para um lado, rodar para o outro, rodar para o chão, levantar a mão, fazer isso, fazer aquilo. Com essa oportunidade que Deus me dá hoje, o que eu devo fazer? Apontar para Cristo, a direção que nós devemos tomar. Essa oportunidade que o Senhor nos dá, é de começar agora,
um novo relacionamento com Deus, tirando esse sofrimento, tirando esse anseio, essas depressões, essas ansiedades. O livro de Eclesiastes diz que para tudo tem um tempo determinado, feito por Deus. E você está no tempo dele, você está na graça dele, você está na mão dele. Você não está aqui hoje? Quantas coisas você já sobreviveu? Quantas coisas você lutou, batalhou, sofreu, chorou? Quantas coisas você perdeu? Ah, irmão, perdi muitas. Mas uma coisa você não perdeu: a presença de Deus. Sabe por que você não perdeu? Porque é Ele que te segura. É o Espírito Santo dele que prende o seu coração, que guarda o seu coração. Você ainda erra e o Senhor te busca. Você ainda é daqueles que: Senhor, pequei. O seu pecado, ele te massacra, ele te aperta, ele te espreme. Você fala: Senhor, eu não consigo, Senhor. Por que você ainda pensa isso? Por quê? Porque o Senhor, a Bíblia diz para nós que aqueles que são de Cristo, eles não vivem pecando. O pecado na vida dessas pessoas são acidentes. Ninguém é perfeito, ninguém foge disso, ninguém está isento disso. Você está ouvindo isso aqui de mim? Você vai falar: Rodrigo, você é o santo do santo. Coitado de mim, coitado de mim. O que nós devemos fazer? O melhor possível para o Senhor. Senhor, estou aqui em trapos, em imundícia. Se o Senhor olhar para mim, o Senhor só vai ver um monte de pecado, um monte de sujeira. Mas a sua palavra diz que o seu sangue, ele purifica todo o pecado. Ele é capaz de fazer isso. E você está ouvindo a voz dele. Talvez você está caminhando nessa estrada cristã, como aqueles dois irmãos lá, aqueles dois crentes, no caminho de Emaús. Você está ali, você está aqui hoje, você está ouvindo, você sofre decepções, assim como eles sofreram, você passa por amarguras, assim como eles passaram, mas você está caminhando, irmão, você está aí. Você não está sentindo seu coração queimar por isso? Você não está aí: Senhor, eu quero ir embora, Senhor, porque eu quero testemunhar, eu quero viver, eu quero chegar em casa, Senhor, eu vou ler a Bíblia, e eu vou orar amanhã, eu vou vir para a igreja, eu vou fazer. Seu coração está queimando por Ele, irmão. O que você tem que fazer agora? Manter a lenha. Manter a lenha diante desse fogo santo que o Senhor desce sobre você nessa noite. Talvez você chegou aqui, só tinha cinza no seu coração, como sacrifício lá no Antigo Testamento. Qual era a ordem? Limpa as cinzas e bote lenha nova, que o fogo, ele arderá continuamente. O problema não está em Deus, o problema está em nós. O problema não é falta de fogo, o problema é falta de lenha. O problema não é falta de comida, o problema é falta de fome. O problema não é falta de sede, de água. O problema não é falta da água, o problema é a falta da sede. Se você tem filho, ou já tem visto, já viu isso, o que as mães, as raízes, o que elas fazem antes das refeições, algumas horas antes? Você guarda esse salgadinho, menino, guarda essa bolacha, guarda isso. Por quê? Porque senão você não vai ter fome. Às vezes nós não vemos mais de Deus, porque nós estamos cheios das coisas desse mundo. Nós nos alimentamos em mesas erradas, nos alimentamos em banquetes errados. Por isso que às vezes nós viemos aqui, ou em algum outro lugar para ouvir a palavra de Deus, parece que está frio, parece que não está funcionando. Mas não é, irmão, o fogo está ardendo continuamente. Mas o que está faltando? Fome. Eu gostaria que você fizesse esse exame do alto nesse momento. Você e Deus.
eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você e te impor regras. Ser cristão é muito mais do que cumprir regras. É um amor, é uma disposição, é uma vontade de servir, de ser diferente, de dentro para fora. Você pode vir aqui chorar, fazer demonstrações, fazer um monte de coisa, mas o que Deus quer de você é a hora que você sair desse portão para fora. O quanto você aproveitou dessa palavra, o quanto desse fogo ardeu no seu coração. Então eu peço para você nessa noite, em nome de Jesus, coloca a mão sobre o seu coração, se reconcilie com o Senhor. Se por alguma oportunidade tiver alguém aqui que ainda não professa a fé cristã, quiser vir aqui à frente agora para receber uma oração, você pode vir nesse momento. Mas se caso não, você ficar incomodado, sentir que não quer vir por vergonha alguma coisa, você pode procurar o pastor Linhares ou a mim mesmo depois do culto. Nós oramos por você. Mas o que você não pode fazer é sair daqui sem ter esse fogo ardendo no seu coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço, te glorifico nessa noite magnífica de glórias a ti. Eu peço, Deus, que o Senhor cumpra a sua palavra. O Senhor disse que a sua palavra ela cumpra todo o propósito pela qual ela foi liberada, Senhor. Está aqui, Senhor, essas pessoas, dos mais novos, Senhor, até os de mais idade. Toca, Senhor, visita, transforma, tira a vergonha do pecado, tira o medo de não ser aceito, tira essas comparações, meu Deus, tira esse desejo de se cortar, tira esse desejo de beber, tira esse desejo das drogas, tira esse desejo de participar das coisas do mundo, e dê à sua igreja hoje, meu Pai, uma nova identidade, um novo poder do alto, capaz de vencer o pecado, capaz de vencer as vontades, capaz de vencer os vícios. Eu sozinho não posso fazer isso, Deus, mas nós pregamos uma palavra que é viva e eficaz, que é poderosa, que penetra até a profundeza da alma, separando juntas e medulas, Senhor, de forma personalizada. Deus, visita cada coração, abasteça cada irmão, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. As palmas ouvem o nome do Senhor, amém.